Quero compartilhar com os irmãos um texto no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a ser pais crentes, temente a Deus, que os nossos filhos possam ter a nossa vida como referência, não como alguém perfeito, que também é exigir demais, mas uma referência de fé, uma referência de homem de Deus, de um pai de família, que isso já seria o suficiente para essa geração aí. Amém? Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Gabriel anuncia o nascimento de João. Está escrito assim: na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abiás. E Isabel, sua esposa, também era das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Isso aqui me quebrou. Olha, o verso 6, os dois, era o casal, andava como? Em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos, e ali oferecia e queimava do incenso. E chegando no momento da oferta de incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será por motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os descendentes e os desobedientes à sabedoria do justo, deixando um povo preparado para o Senhor. Irmãos, essa leitura me chamou a atenção no dia de hoje, uma leitura que chama a nossa atenção, claro, pela data também específica, data dos Dias dos Pais, e a gente vê um texto que fala de Zacarias e Isabel, um casal de crentes com a função sacerdotal, que servia ao Senhor com zelo, com dedicação. E o texto chama muita atenção que eles não tinham filhos, e isso também não era obstáculo para que ficasse reclamando, chorando, ou até mesmo deixando de cumprir as suas responsabilidades como sacerdote. É uma família que oferecia sacrifício, que trabalhava no templo, que trabalhava para Deus. E a gente observa que o texto fala que os dois, verso 6, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Veja que mesmo com a possibilidade de ser pai até esse momento da revelação que o anjo dá a eles do nascimento dos seus filhos,
Esse casal não tinha filhos, mas porém era dedicado. Esse casal não tinha um presente maior que uma família pode receber, na minha opinião, é um filho, né? Formar a família e ter os filhos ali é um presente de Deus, mas até o momento a gente observa que isso não foi obstáculo para que eles não continuassem a sua dedicação, o seu zelo pelas coisas de Deus, e continuou servindo ao Senhor ao ponto de a Bíblia dizer que os dois tinham um grau de elevação, de obediência, de zelo, que o próprio Deus observou isso e viu isso e reconheceu isso naquela casa e naquela família. Então, irmãos, percebe que não é a dificuldade, não é até mesmo as orações que não foram ouvidas que poderá impedir alguém de ser zeloso, dedicado à casa de Deus, porque uma família, com certeza, eles desejavam ter filhos, e aqui a Bíblia fala que os dois já eram avançados em idade, então por muito tempo da sua existência, eles foi privado de ter uma criança dentro de casa ali, para eles poderem cuidar, interagir, educar, ensinar nos caminhos do Senhor. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, tinha um plano, um propósito nesse casal, nessa família, e a Bíblia está mostrando para nós que no serviço sacerdotal de Zacarias, ele recebe a visita do anjo Gabriel, que fala que esse casal, mesmo avançado em idade, teria dentro do teu lar o maior de todos os profetas, que a Bíblia fala que nascido de mulher não houve maior do que João Batista, porque ele é o precursor, ele é aquele que ia preparar o caminho para o Messias. Aquela mensagem que ninguém quer ouvir hoje veio através desse casal que gerou esse filho. E a gente observa que é uma grande responsabilidade, porque o anjo falou que ele já ia ser nazireu para Deus, não ia beber bebida forte, e a gente sabe que também não ia passar navalha no cabelo. Então a gente observa que tinha uma responsabilidade muito grande para aquele casal, em criar ali esse profeta, que ia ser o precursor, que ia preparar o caminho, um homem de Deus. Então a gente observa que Deus escolheu aquela casa, escolheu aquela família, para ali gerar um filho que estava na impossibilidade, ou seja, a mãe dele era estéril, a idade era avançada, mas Deus entrou com o milagre, Deus entrou com a providência, abençoou aquele lar, aquela família com um filho, João Batista, aquele que a gente já viu em alguns textos na Bíblia, né? Arrependei-vos, raça de víbora, pois é chegado o reino do céu. Foi ele mesmo que batizou Jesus, e quando ele viu Jesus descer ao Rio Jordão, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha dificuldade de fazer o serviço de batizar Jesus, para que se cumpra a profecia: você deve me batizar. Então a gente observa que tem um contexto aqui muito especial na vida desse casal, porque eles não criaram qualquer pessoa, criaram um profeta, alguém que já veio do ventre com o Espírito Santo, porque o texto fala que desde o ventre o Espírito Santo já se apoderou dele, e a responsabilidade desse casal era muito grande, e a gente observa que eles conseguiram cumprir o propósito que Deus tinha na casa deles. E não é diferente na minha e na sua vida, na nossa casa. Talvez nós não temos um profeta, mas nós temos um filho crente, um filho que serve a Deus, que se tornou igreja, que está sobre a nossa responsabilidade de cuidar, de zelar, de ser o exemplo para ele, para que ele possa ser, ela possa ser pessoas que vão fazer a diferença nessa sociedade. Por quê? Porque embora tinha a promessa, o anjo apareceu para Zacarias, e ele ficou um tempo mudo aqui, porque ele não acreditou muito, porque isso faz parte da nossa humanidade, uma revelação pesada daquela, o anjo falando com ele, ele ficou temeroso, faltou fé para ele, mas Deus realizou o que queria naquela família. Porém, irmãos, não foi fácil para ele conduzir esse menino desde quando nasceu, da forma que deveria ser, ensinando ele que ele não poderia tocar em bebida, não poderia passar navalha sobre a sua cabeça, sendo o exemplo para ele no que diz respeito à Sagrada Escritura, e sendo o seu pai um sacerdote. Então a gente precisa analisar essas verdades que o texto está falando para nós. Embora Deus tenha promessa na vida dos nossos filhos, é também da nossa responsabilidade dar a cobertura espiritual, o exemplo adequado.
puxar a rédea no momento certo, conversar, dizer o não quando precisa dizer o não, para que não se perca um grande projeto que Deus confiou a nós, porque é um presente de Deus ter filhos abençoados, inteligentes, que estão disponíveis para a obra de Deus, mas não se esqueça da nossa responsabilidade. E esse casal, embora já sendo idoso, cumpriu muito bem o papel de conduzir, de ensinar, de ser o exemplo, porque eles tinham uma caminhada com Deus. Quem está me ouvindo? Antes de João Batista chegar, esse casal, segundo o texto, os dois obedeciam irrepreensivelmente. Era um lar de exemplo, era um casal que ficava na presença de Deus, era um casal que amava as coisas de Deus, porque o texto está falando que eram os dois, ou seja, tinha uma fala só, os dois pensavam igual, serviam o mesmo Deus, não tinha divisão, servia com alegria, mesmo sem nenhum herdeiro dentro de casa. O texto está mostrando que o zelo deles pelas coisas de Deus não foi diminuído, eles continuou sendo zeloso. E Deus viu tudo isso, abençoou a vida deles, mas o que me chama a atenção é criar, é conduzir dentro de casa um profeta, irmão, conduzir dentro de casa um menino, voto nazireu. Olha só o cuidado que o pai tem que ter, cercar ele, ensinar ele, orientar ele sobre todas as coisas, o que seria de fato essa responsabilidade que estava sobre a vida dele. Então nós, pais que estamos aqui, e também as mães, nós temos sobre a nossa vida uma responsabilidade muito grande. Ah, pastor, mas eu nunca recebi nenhuma profecia que o meu filho vai ser profeta, nem voto nazireu, mas você sabe que ele vai ser crente. Pelo menos é o desejo dos pais, que os filhos sejam crentes, temente a Deus, porque não existe outra possibilidade de salvação se não se converter. Se não se converter, não existe possibilidade de salvação. Então a oração do pai e da mãe: Senhor, que o coração dos meus filhos se converta, que aceita Jesus, que eles venham desenvolver uma vida na sua presença. Talvez não será pastor, não será músico, mas que seja crente, salvo, com o nome escrito no livro da vida. E aonde vai ser o local que eles vão ser mais impactados para tomar essa decisão? É dentro da nossa casa. Então nós que somos cristãos devemos melhorar a nossa caminhada com Deus, porque, irmão, tem hora que eu sei, a fé está em baixa, as dificuldades vêm para o nosso relacionamento, e está cheio de filho em casa, pelo menos eu tenho 3 lá, me vindo todo dia, observando eu, a Marisa, a gente vir para a igreja, lidar com as contas, com a vida, eles estão observando, e a gente tem que analisar isso, que um dia eles sairão de lá, mas qual o legado que eles vão levar do pai e da mãe? Um pai, mãe crente, que serve a Deus, que enfrenta as batalhas, que geme, que chora, que é fraco também, mas que luta para ficar em pé, e que procura melhorar a caminhada com Deus, porque hoje a gente está vendo muitas famílias ser destruídas, porque talvez os pais, em grande parte, não melhora a sua caminhada com Deus em nada, em alguns casos piora. Acaba dando péssimos exemplos para os filhos, perde a moral, perde a autoridade no lar, e isso fica muito difícil a gente criar filhos, irmão, para ir para o céu, porque eu já vi aquela frase, né? Se eu criar filhos para ser empresário, famosos, milionários, e eles não for para o céu, eu fracassei como pai. E eu acredito que é uma verdade. Porque Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Claro que o pai se orgulha, meu filho é médico, é doutor, graças a Deus. Se Deus abençoar essa igreja que tiver médicos, advogados, psicólogos, doutores, empresários, Deus seja louvado por isso. Mas lá no finalzinho da vida, tudo isso não vai valer nada se a gente não herdar a salvação. Então a maior responsabilidade nossa, quem me ouve aqui como família cristã, é passar os valores espirituais para os nossos filhos, mesmo que a gente somos imperfeitos e falhos, nós temos que levantar cada manhã e saber que é da nossa responsabilidade melhorar a nossa caminhada para influenciar os nossos filhos, para que eles possam dizer sim para Deus, num tempo tão difícil que a gente está vivendo agora, porque existe muitas oportunidades melhor do que vir na igreja, irmão. O mundo oferece muitas coisas, mas eles precisam tomar uma decisão baseada na vida que eles olham dentro de casa. Um pai, uma mãe que não quer os prazeres deste mundo, que quer obedecer a palavra de Deus, não pensando só no momento e nem nessa vida, mas pensando na vida futura. E nós devemos passar esses valores todos os dias dentro da nossa casa, porque a gente vê que Zacarias e Isabel conseguiu ensinar muito bem o João Batista aqui.
Ele também viveu num contexto difícil, mas os pais conseguiram influenciar, porque a caminhada deles era linda diante de Deus. E a gente sabe que é muito importante isso, a gente ir melhorando como pai, melhorando como mãe, porque às vezes tem muito mandão. Existe aquelas pessoas dentro do lar que ele, em vez de ser o exemplo, ele quer ser o autoritário. Mas aí você fala para o seu filho ler a Bíblia, você não lê. Você fala para o seu filho orar, você não ora. Você fala para o seu filho ser um cidadão de bem, honesto, íntegro, mas ele vê você sendo desonesto. Ou ele escuta as coisas. E isso aí, irmão, influencia poderosamente os nossos filhos dentro de casa. Então a gente tem que ser diferente. Tem que dar o exemplo para depois cobrar. Isso é difícil, tem que toda hora estar olhando para a tua vida, tomar um cuidado. Eu sempre pedi a Deus para Ele me ajudar nisso. Fala, Senhor, o Senhor já me deu um ministério difícil de falar a verdade para todo mundo, ir para cima, mas se eu não tiver moral, vai matar meu ministério. Me ajuda, protege a minha vida, me guarda, principalmente dentro de casa, com os meus irmãos, com a minha família, mas especialmente com os meus filhos. Então a gente observa aqui que a caminhada deles era linda. Quem que andou com Deus e influenciou a sua família num tempo mais terrível da terra? Vocês lembram de Noé? Foi a geração que Deus resolveu destruir na terra. Mas a Bíblia diz, Gênesis 6:9, coloca aí, que esse homem andava com Deus. Todo mundo ali provocou a ira de Deus nesse tempo, mas na casa de Noé tinha um homem diferente, tinha um pai diferente. Vamos ver o que o texto bíblico fala? E este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era o quê? Homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Agora observe, irmão. Esse homem aqui, eu olho assim para a vida de Noé, eu fico espantado, porque todo mundo teve que morrer, que estava fora da arca teve que morrer, mas ele preservou a sua casa e a sua família, porque ele era reto, né? Um homem íntegro, que andava com Deus. Essa palavra aqui me chamou a atenção. Nós, os pais que estão aqui, mães também, não vai passar batido não, nós temos andado com Deus. Nós andamos com Deus dentro da nossa casa, na nossa semana, no nosso dia a dia, para os nossos filhos olhar para nós e sentir vontade de ser crente, porque tem alguns lugares que os filhos não querem vir mais para a igreja, porque eles não vê o pai e a mãe andando com Deus durante a semana inteira, irmão. E eles falam, vou na igreja nada, meu pai e minha mãe não andam com Deus, eu não vejo o Deus deles. Então a gente observa que esse homem chamado Noé, ele tinha uma caminhada bonita com Deus, ele andava com Deus, ele era diferente, e ele preservou os seus filhos, a sua casa, da ira de Deus que veio sobre a terra. Porque Deus olhou e a malignidade, a maldade todo dia aumentava. O ser humano não queria mudança de vida, mas ele encontrou um remanescente, o nome dele é Noé, que andava com Deus, e ele teve a capacidade de influenciar seus filhos, irmão. Hoje é muito difícil os filhos querer trabalhar, né? Os filhos de Noé trabalharam com ele 120 anos aproximadamente na construção da arca, com seu pai sendo zombado. As pessoas que não tinham havido chuva naquela época zombavam deles, mas a influência, o exemplo do pai fez que os filhos entrassem com ele naquele grande projeto e não abandonassem o pai deles naquele trabalho árduo, que não tinha maquinário, não tinha energia elétrica não, irmão, era serrote, martelo, prego para construir aquela arca. E durante esse tempo todo, os filhos, segundo a Bíblia, não abandonou Noé, e ele conseguiu influenciar a sua casa. O nosso maior desafio, irmão, não é pregar bonito, não é ser conhecido na internet, é influenciar a nossa casa. Se você conseguir, glória a Deus, mas você não pode parar de tentar. Tem pais que desistem. Já preguei, já falei. Continua. Em primeiro lugar, orando. Em segundo lugar, sendo exemplo para eles, porque daqui a pouco eles vão casar. E qual é o tipo de homens que nós estamos formando para o casamento aí? Qual é o tipo de mulheres que nós estamos formando para assumir uma vida daqui a pouco ali? Que estão aí 18, 19, 20, daqui a pouco tem que arrumar um jeito de bater asa mesmo e formar a vida deles, a família deles. E eles precisam sair da nossa casa fortificado na palavra, bem orientado, sabendo que o pai e a mãe andou com Deus, e a causa de nós estarmos casados é andar com Deus, porque eu duvido, a não ser se for aqueles casamentos de fachada, né? Cada um para um quarto, só paga as contas junto, porque tem muito casamento hoje, até dentro da igreja assim, tá assim, é de fachada, não tem casamento, tem uma unidade de duas pessoas lá, e eles pagam as contas junto, porque um casamento que os casais não andar com Deus, eu não acredito
acredito que esse casamento vai subsistir o tempo que nós estamos vivendo hoje, principalmente esses que vão casar agora. Os irmãos percebeu como as famílias estão sendo fragmentadas rapidamente? Os casais, qualquer briguinha está separando, qualquer coisinha está voltando para casa dos pais. É uma tristeza isso, ninguém se alegra com isso, mas infelizmente é falta de comunhão com Deus, é falta de casar com pessoas do mesmo princípio, que servem o mesmo Deus, que aprendeu muita coisa boa dentro de casa com o pai e com a mãe. Eu já andei falando com a Gabriela, tem que ter palavra, tem que aguentar, porque vai chegar a tempestade lá também. Se você casar com o Gabriel, se o Gabriel for o felizardo de casar com essa moça linda aí, viu? Eu acredito que vai ser, pelo bom andamento que está tendo, e ela também, que você é um jovem abençoado. Mas o que acontece? Se prepare, que eu falei até hoje para ela, não vai ser só esse beijinho, beijinho, alegria toda hora, não, vai ter dificuldade. Se não andar com Deus, presbítero Adriano, o que acontece? Na primeira dificuldade, rapaz, eu já estou querendo é outra mulher, eu já estou querendo é outro homem. Mas se você andar com Deus, você vai saber que Deus falou que Ele uniu, o homem nos separa, que o casamento é até o fim da nossa vida, que a gente tem que lutar um pelo outro. Você vai ter esses valores dentro da tua alma. Se aprendeu dentro da tua casa, fala: meu pai e minha mãe estão casados até hoje, eu também vou ficar. Está lá meu pai crente, minha mãe crente, passou trancos e barrancos, mas os dois estão juntos lá. É um exemplo. Então a gente precisa valorizar isso. Noé, ele conseguiu salvar a sua família, ele conseguiu fazer que os seus filhos ficassem com ele até o final. Então a gente precisa ser o exemplo espiritual, assumir a responsabilidade da nossa casa, irmão. Eu vejo em alguns lugares, não estou julgando ninguém, existem algumas mulheres que puxam mais a organização da casa, etc. Mas biblicamente é o pai que tem que assumir a posição espiritual da casa. É o pai, a voz, seu exemplo, estar junto, entendeu? Não ter preguiça para as coisas de Deus, porque a gente às vezes tem saúde para tudo, só não tem saúde para as coisas de Deus. E eu louvo a Deus, eu estava hoje lá, ainda bem que eu escutei da Gabriela. Eu falei: eu não sou um pai omisso, nem mole, né? Ela falou: não, pai, você não é. Aí eu falei: amém, ainda bem que tem alguém que reconheceu isso aqui. A gente tem que assumir a responsabilidade. Fiquei me pensando aqui, quem de nós ia escapar da ira de Deus na época de Noé, irmão? Será que a gente ia ter essa capacidade de influenciar os nossos filhos, de ser o exemplo para eles, num tempo onde se casavam e davam-se casamento, onde a moral já foi embora, a malegridade, tudo que você pensar de coisa ruim já tinha naquele tempo, ao ponto que o próprio Deus não suportou. Então a gente olhando para Zacarias e Isabel, a gente vê que eles foram exemplo, conduziu muito bem a sua casa, a sua família, e não é diferente de nós. Talvez a gente não tenha profeta, não tenha sacerdote dentro de casa, mas nós temos a igreja, nós temos os filhos que estão olhando para mim e para você, e nós precisamos ser o exemplo deles, amém, irmão? Porque os filhos de Noé, quando olhavam para dentro de casa, eles encontravam um homem que andava com Deus. Quem está me ouvindo? E é difícil isso aí, irmão. Não é difícil colocar um terno e vir para a igreja, mas é difícil fechar a porta do quarto todo dia para orar, ler a Bíblia, tirar 2 ou 3 dias da semana para jejuar, chamar a atenção do filho quando ele está em pecado. Isso aí é só para homem de Deus mesmo, filho. Não é para frequentador de igreja, não. É quem vai confrontar a esposa, o sogro, a sogra, quem quiser que parar na sua frente. Se você andar com Deus, a verdade vai estar sobre a sua vida. E se você realmente quer ver os filhos salvos, você vai confrontar qualquer um, mas você quer falar a verdade para os seus atendentes da sua casa, para os seus filhos. Mas vai chatear o namorado, vai chatear o sogro. Não quero nem saber. Vem aqui, senta aqui, o negócio é isso aqui está errado, daqui Deus não aprova, e tem que consertar isso aqui. Assumir a responsabilidade, não ficar vendo as coisas acontecer e aí vai empurrar a mulher: vai lá, fala você, não fala você, e não sei o que, vai chatear não sei quem. É você que tem que se levantar lá e assumir a responsabilidade, como Noé fez, bateu no peito: e nós vamos construir essa arca, mas eu não vou estar sozinho. Não está na Bíblia não, mas eu tenho certeza que ele fez essa reunião em casa. Não tem como fazer sozinho a arca, não tem como desenvolver esse projeto que Deus me deu nas minhas mãos sozinho. Vocês precisam estar comigo, porque a ira de Deus vai descer sobre a terra. E a família dele deu crédito e foi com ele até o final, e eles viram o que aconteceu, a morte fora da arca. Então, irmão, às vezes seu exemplo é preservar a nossa família, viu? Ter coragem, liderar é preservar a nossa família. O apóstolo Paulo não falou? Sede, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
É isso. Sejam meus imitadores, como também imitador de Cristo. Presta bem atenção. Ele tinha moral para falar isso. De vez em quando a gente não tem, mas nós é crente. A gente tem que falar para os nossos filhos: você não vê como é que eu estou servindo a Deus? Você quer ser crente? Você precisa amar a igreja, você precisa honrar pai e mãe, você precisa respeitar a sua namorada, o seu namorado, respeitar o patrão, o professor. Nós não podemos deixar de falar isso, irmão, para os nossos filhos. Eles são um ser humano. Vem na igreja aqui, mas lá na escola, na faculdade, no trabalho, eles também passam por essas tentações de fazer tudo errado. E a gente tem que falar para eles: sede imitadores de Cristo como o seu pai e sua mãe é. É difícil, né? Fala: pô, pastor, mas eu já errei tanto. Mas não importa, Jesus te perdoou, você já reconstruiu a sua caminhada, você está bem com Deus hoje. Você pode falar isso, você pode chamar essa responsabilidade e falar para eles olhar para vocês e ver a vida que você leva hoje. Eu não tenho vergonha de dar meu testemunho aqui. Os irmãos viram que foi gravado lá, está com mais de 2.000 e poucas visualizações aquilo. Eu ouvi aquilo lá várias vezes e chorei, falei: Deus, guarda a minha vida, preserva a minha vida. Tem tanta gente olhando para nós, mas principalmente dentro de casa. E eu me alegro ver meus filhos aqui desenvolvendo, e eu vi a dificuldade aqui hoje. Já falei para a Marisa, já tem projeto, embora é uma fatalidade o menino estar aqui tocando hoje. Falei: já coloca a Alice na aula de violão. Meus filhos tudo vai ter que aprender a fazer alguma coisa na igreja. Não vai matar eles, só faz coisa boa, desenvolve. Ela falou: nós já estamos querendo já. A Alice daqui um dia, ela chegou aqui na igreja hoje, eu tirei o violão, pus para ela, ela ficou tocando. Coisa mais linda. Então eu falei: já vamos colocar ela, já vai ser a próxima de casa lá, a se envolver com as coisas de Deus, porque não vai matar. Você vai levar ela para o caminho do Senhor, para o aprendizado de música na igreja, é muito bom. Então nós, como pais, devemos ser o exemplo. E detalhe: amar e apreciar a nossa esposa. Quebrar o orgulho. É difícil, né, irmão? Nós, os homens, de vez em quando, eu vejo alguns crentes que dá exemplo para mim. Eu fico: Deus me ajuda nessa área, falta. Mas eu tenho certeza que eu tenho vivido um casamento abençoado, muito abençoado, graças a Deus. E eu lendo e estudando isso, falei: me ensina mais, né, Senhor? Me ensina a fazer isso mais. Amar e apreciar a nossa esposa na frente dos filhos, honrar ela, tratar melhor. De vez em quando aquela dodura nossa tem que voltar a pedir perdão. Quando eu trato a Marisa de maneira inconvenientemente, eu peço perdão. Os filhos escutam: me perdoa e tal. Eu dou um jeito de acertar aquela situação para não piorar, né? Ficar ruim, para ter paz com a esposa, pedir perdão. E nas minhas orações eu oro: Senhor, me ensina a tratar melhor a minha esposa, me ensina a honrar ela como a Bíblia pede, como a Bíblia manda. E isso aqui é ser exemplo dentro de casa, porque amanhã depois o Lucas vai estar casado, que é o homem, né? Ele tem que ter uma referência boa do pai dele, como ele tratava a mãe dele. Talvez o comportamento dele vai ser diferente, mas ele tem que entender uma verdade, que tem que respeitar. Eu nunca ergui minhas mãos para a Marisa, irmão. Tenho 21 anos de casado. Nós nunca teve agressão, graças a Deus. Já teve falas acaloradas, que qualquer um aqui deve ter tido, mas Deus me preservou disso, graças a Deus, até hoje, porque eu tinha o conhecimento da palavra. Quer ver? Coloca aí, João, como vocês vão ter que casar e tratar suas esposas como a gente tem que fazer. Efésios 5:25. Olha aí. É uma responsabilidade muito grande. Ser homem, irmão, não é fácil não. Não é só trabalhar e trazer comida para dentro de casa, não. Tem mais coisa. Não é só pagar as contas, não. É ser exemplo, ser o sacerdote da casa. Viu, David? Tem gente que bate no peito: eu que sustento aqui. Quem falou que é só isso? Se fosse só isso, era fácil, irmão. Não é só eu que dou a roupa, eu que dou o combustível para andar de carro, de moto, viver. Pai, não é só isso aí, não. Tem mais coisa. Olha aí a recomendação bíblica: maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou-se por ela. Tem casal que faz tudo errado, né, irmão? A gente fala isso aqui, eu sei que é difícil. Por exemplo, o marido é desonrado dentro de casa ou a mulher? A criança tem mais valor para o pai ou para a mãe do que o cônjuge. Está errado, biblicamente. Nós sempre conversamos isso lá em casa, mas que eu já tinha sido ensinado assim: amo os meus filhos, mas nenhum deles está na frente da Marisa. Nunca vai estar. Porque eles vão embora e vão largar eu e ela com a bengalinha cada um lá, e vai ficar eu e ela até o finalzinho. Viu? Não adianta você desonrar teu marido e tua mulher por causa dos teus filhos, que isso não vai valer a pena. Amanhã ou depois eles vão pegar a malinha deles e vão embora, e aquela marca vai ficar.
viu? Aquela marca vai ficar. Então a gente precisa obedecer o que está na palavra. Nós, como pais, passar esses valores dentro de casa, amar como Cristo amou a igreja. Não é fácil, só de parte de muita oração e ouvir pregação direta, porque é para se entregar como Cristo se entregou por nós, dá a vida. E você vê como tem um monte de homem fazendo errado, um agride, trata mal, fala mal da esposa. Você está brincando. Ele sustenta, mas ele fala mal. Ele sustenta, mas ele agride. Ele sustenta, mas ele não ama. E ali tem um monte de criança vendo. Então a gente precisa analisar o que a Bíblia fala para um homem de verdade, para um pai de verdade. Andar com Deus, temer a Deus, dar exemplo possível. Pega na mão dos teus filhos. Hoje eu vim de novo com a Alice. A Alice não deixa eu vir mais para a igreja sozinho. Tem um carro para vir, ela escuta eu indo. Não é eu que chamo, irmão. Ela escuta eu indo e fala: pai, eu vou com você e vem comigo. Ela trouxe minha Bíblia pesada hoje, essa Bíblia aqui, ó. Deixa eu levar para o senhor. Ela trouxe essa Bíblia aqui, ó, de lá de casa aqui. Aí eu ponho um louvorzinho no celular e venho. Não gosto de vir de carro, a Marisa que vem, a maioria das vezes eu vou de a pé. E aí eu fico vendo: olha que importância isso, vou falar sobre os pais. Minha filha vai lembrar. Eu ia com meu pai a pé, a igreja era perto, minha mãe ia de carro, meus irmãos, eu ia com meu pai. Eu fico pensando: que privilégio se eu levar minha filha para a igreja. Ela está levando minha Bíblia, ela tem um pai pastor, ela tem um pai que está dando amor para ela, mas ela vê eu amando a mãe dela. E se eu fazer qualquer coisa errada, ela cobra, irmão. Você é pastor, você é crente, pai. Pensa numa menininha que vem em cima, ela cobra, fala: você não pode. Eu estava assistindo um filme hoje e ela viu que o filme não era de Deus. Eu falei: sai fora que esse filme perdendo pra você aqui. Pai, mas você é crente, pastor, você é pastor, você não pode assistir esse filme aí. Não tinha nada a ver o filme para mim. Eu falei: mas eu tenho maturidade para assistir, sai fora você. Eu expulsei ela do sofá. Rapaz, mas ela me confrontou. Eu falei: meu Deus, que coisa linda. Então, irmãos, olha aqui, para quem é casado e vai casar, nós somos uns homens de Deus, temos que tratar bem a nossa esposa, dar honra para ela, e se não orar, não dá não. Se não orar, não estiver na presença de Deus, a gente fica trocando farpa dentro de casa, o orgulho, a gente quer ser orgulhoso, não dá o braço a torcer. Mas se a gente estiver na oração, irmão, um homem na oração, ele fica humilde, modelado. Eu não estou sendo hipócrita aqui não, que é difícil fazer isso toda hora, sempre, mas tem que pedir ajuda para Deus. Então quando a gente olha para esse casal aqui, que eu fiquei assustado, Deus olhou para eles e abençoou eles com um profeta, o maior de todos os tempos, nascido de mulher, e a gente vê que eles cuidou muito bem desse menino, conduziu ele com ensinamento segundo que estava a prerrogativa de Nazireu, não deixou ele beber bebida forte, que era uma tradição do judeu. Todo mundo tinha uma garrafa de vinho dentro de casa, nas festas principalmente, mas ele não podia experimentar, não podia beber. Eram os pais que tinham que cercar e orientar e ajudar ele não se envolver. Eu e você tem que ajudar os nossos filhos a não se envolver com pessoas erradas, com aquilo que não pode. Traz ele para a igreja, traz ele para a oração, chama ele para a escola bíblica, se ele puder estar com você. Se não puder, amém, mas se puder, traz. Quando for vir na oração aqui, traz ele junto, vamos orar. Eu não dou essa opção se ele estiver lá: vamos comigo para orar, para a igreja. Às vezes, quando a Gabi está de folga, ela vem, me alegra, nem preciso mandar. Aí fica mais alegre o coração do pai. Se precisar mandar, eu vou e mando, vamos. Porque eu estou vendo, está com o celular na mão lá, está perdendo tempo lá. Vamos para a igreja, é 1 hora lá, é 40 minutos, vamos lá. Isso aqui é liderar. É liderar com exemplo, que eu estou vindo orar. Eu não estou mandando eles virem ficar na televisão. Eu estou vindo orar, mas é não deixar ficar do jeito que quer. Amém, irmãos? Não deixa, porque você pode desfrutar de muitas bênçãos de Deus se você liderar a sua casa com zelo, com amor. Então nós, os maridos, amar a esposa. A gente está dando exemplo aos filhos de uma forma poderosa. Porque se a gente não amar e não cuidar, a gente é pior do que os infiéis, irmão. 1 Timóteo 5,8, coloca aí. Eu tenho medo desse texto aqui, misericórdia. Ele é terrível. Vocês vão ler aí, já já a gente vai terminar. Presta bem atenção, 1 Timóteo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, irmão, quando você vê uma pessoa negligente, um pai negligente, é mais feio ainda quando você vê um obreiro, um pastor negligente. O preço é caro para pagar. Não porque eu quero e vou ficar feliz, não, porque é as consequências das coisas. Né, Júlio? Alguém que não cuidar dos seus. Cuidar aí não é só dar roupa não, viu? É o alimento espiritual, é chamar a atenção deles, é ter um bate-papo, às vezes federal. Tem que ter um bate-papo federal, viu? Eu falo direto pro Luquinhas: ó, Lucas, não seja crente só com aquelas baterias na mão não, viu? Você tem que ser crente sozinho.
Eu pego no pé, meu rapaz, eu quero ver você lendo. Você está lendo aquele livro? Vou tomar esse celular aí. Vocês parecem que eu vi um delegado aqui. Não é. Eu não fico satisfeito em ver os meus filhos crescer na minha cara, ali na minha barba, sem nenhuma atividade espiritual, sem fazer nada, porque lá na frente vai ter problema. Com certeza vai ter problema. Se a gente não preparar eles bem na palavra, vai chegar o problema no nosso portão lá. Então a gente tem que deixar esclarecido, avisado, porque se um dia chegar, eu te orientei, dei o exemplo, falei, você não quis. Porque isso é cuidar, ó. Se alguém não cuida, dá roupinha, dá tudo, mas é cuidar da vida espiritual também. Como é que você está com Deus? Você está andando com Deus, meu filho? Como é que está seu namoro? Está carnal esse namoro seu aí? Como é que está os propósitos que você tem com Deus? O que você anda fazendo quando eu não estou perto? Deus está vendo. Deus sabe de todas as coisas, viu? E olhar dentro dos olhos deles assim, esperar eles responder. Alguns amarelam, né? Ficar vermelho. Mas isso é cuidar, irmãos. Viu, João? É ser cuidado. Por que tem famílias hoje que o pai fala, o filho nem olha para trás e não quer nem saber quem está falando, porque deixou de cuidar há muito tempo. Irmãos, cuidar, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé. Então, se eu não cuidar, eu estou negando a fé. Mas pastor, ele só tem 7 anos, ele já não vai na escola lá? A Marisa sabe, chega em casa, fala, Alice está lendo alguma coisa? Ela começou a ler, agora a aprender mais. Tem que pôr para ler a Bíblia, tem aquela Bíblia cheia de desenho. Vai ler a Bíblia, tem que aprender as coisas de Deus, desde pequenininha. Se eu estiver vendo um desenho errado, eu já pego no pé. Cadê o desenho de Jesus? E se eu deixar ela não põe no de Jesus. É eu que tenho que, não, vai ter que pôr de Jesus um pouquinho. Não sei que os desenhos que tem lá é infantil, mas não é de Jesus. E ela gosta de assistir. Então tem que ter alguém cuidando, Elisa. Nós temos que cuidar. Você vai passar na cena, vai ver indo e na volta, vai ver o filho indo e voltando e não vai confrontar? É a nossa obrigação. Quem está me ouvindo aqui? Nós, os pais, temos essa responsabilidade. As mães também. É o nosso dever, porque, irmão, que triste, né? A pessoa ficar nessa situação pior do que o descrente. Um crente pior do que o descrente. Porque não cuidou, porque não zelou, porque não observou a sua casa. E não adianta, a gente tem que observar, cuidar, confrontar. Às vezes eles vão chorar. Eu lembro uma vez que o Lucas chorou, ele parou, foi só uma vez. Eu não queria ser filho de pastor, eu lembro até hoje. Eu não queria ser filho de pastor e tal, abriu o bocão. Foi dar glória a Deus, rapaz. Ele não queria, ele deu uma sapateada lá, porque é uma pressãozinha diferente. Mas eu falei, dá glória a Deus, rapaz. Você tem um pai orando por você, cuidando de você, cercando. Ele falou que não queria ser filho de pastor, irmão. Eu não fiquei triste, não. Eu falei, glória a Deus. Você não queria, mas ele tem. Você não queria, mas ele tem. Por quê? Porque tem alguém vendo. Porque com certeza você que anda com Deus aí, que está me ouvindo, se você vê o seu filho e tua filha fazendo aquilo que desagrada a Deus, você vai falar. Com amor, não é para espancar, quebrar braço e perna, não. Com amor, senta aqui, vamos conversar, isso está errado, isso não agrada a Deus. Quem está me ouvindo? Então, a responsabilidade nossa como pai, não é só um pôr um terno e vir para a igreja, não é só vir para a igreja, é dar o exemplo todo dia e confrontar eles com a verdade. Quando a gente vê alguma mentira, a gente repreender na vida deles, isso aí é mentira, isso não glorifica a Deus, para com isso, alguma desonestidade, alguma coisa que não compete para a igreja, nós temos que ter a capacidade de chamá-los e orientá-los. Amém, irmãos? É o nosso dever, nós somos responsáveis por conduzir a nossa casa, a nossa família. Eu não estou falando de ser um anjo, um perfeito, que eu também sou imperfeito, pecador, mas eu procuro pedir a Deus que Ele me ajude a ser o exemplo dentro de casa. É difícil demais, irmão. Por essa razão a gente, fica pisando em vidro. Ai, meu Deus, eu não posso isso, não posso aquilo, porque tem gente olhando. É verdade, tem muita gente olhando para mim e para você, dentro e fora da igreja, nos nossos vizinhos, a família, a parentela. Nós precisamos ser que nem Zacarias e Isabel, zeloso, atento aos mandamentos, dia após dia, noite após noite, ano após ano, caminhando todos os dias. O dever de uma família cristã é muito mais que trazer os filhos para a igreja. Coloca aí Deuteronômio 6, 6 e 7. Nós já vamos terminar. É duro falar sobre família hoje, irmão, porque tem muito, assim, hoje, infelizmente, tem muita situação desagradável para as famílias cristãs. Mas olha aí, Deuteronômio 6, 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração.
ensine-as com persistência aos seus filhos, fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha só a responsabilidade de um lar cristão. É fácil fazer isso? Não, porque hoje as molecadas pegam o celular, cada um vai para um lado, se para um lado. Se a gente não te chamar na chincha mesmo para ler alguma coisa, eu fui lá no quarto hoje e peguei a Gabriela na Bíblia, fiquei feliz, sozinha, antes de vir para o culto. Falei, não está precisando mandar nessa mais, não precisa mandar mais, não precisa mais puxar a orelha. Cheguei de ponto de pé, eu chego direto, viu? Eu chego direto. Eu estou observando, viu? Eu chego direto. O Gabriel já olhou para mim, ó, luzinha acesa, e eu lá, olha o tamanho do meu pescoço. Eu lá da minha sala, eu estou vendo. É o meu dever, não é, irmão? É minha responsabilidade, é o que a Bíblia está falando. Não fizeram isso comigo. Eu não tive um pai pastor, coitado. Não tive uma mãe crente direito. Vai se converter aqui comigo depois, ainda está num processo de aperfeiçoamento. Não tive, mas é um prazer demais a gente poder educar os nossos filhos na palavra. Eles não vão gostar, claro que não vai. É difícil, mas veja aí de novo o verso 6, o dever de cada crente aqui, ó. Porque, irmãos, nós temos aí umas crianças lindas e maravilhosas, jovens abençoados. Se nós não fazermos a nossa parte, eles vão ser engolidos por esse mundo, mas se tiver a palavra neles, nós temos uma chance. Quem está me ouvindo? Nós temos uma chance. De novo, olha lá, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, é uma ordem de Deus, é obrigação do Pai. Dá uma Bíblia, dá um livro, viu, irmão? Dá uma Bíblia e dá um livro, lê esse livro, o Pai quer saber o que você leu aí. Não vai matar eles, tira um tempo da tua vida, esse livro vai edificar a sua fé. Menos de 20, mas lê alguma coisa. Olha lá, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Aí olha só que responsabilidade é essa agora, ó. Ensine-as com persistência. Ele não quer, está chorando, não quer hoje, mas amanhã você ensina de novo. Vai ler a Bíblia, toma esse livro. Eu sei que essa mensagem não está agradando ninguém, eu sei, mas eu decidi fazer assim mesmo, porque não está agradando nem eu. Que é difícil ir para o confronto com eles, é mais fácil todo mundo sentar e ficar todo mundo na sua. Mas, irmão, a gente não vai produzir cristãos maduros na palavra, na fé. Eu amadureci, como muitos aqui, através de sofrimento. Foi casa de recuperação, outros é presídio. Os nossos filhos não precisam, dá para ser dentro da nossa casa. Um livro bom, ensinar onde? Ó, com persistência aos seus filhos. E se a gente ficar um ano inteiro sem falar nada da Bíblia para eles? Não cuidou, está lá em 1 Timóteo 5,8. Se a gente ficar o tempo todo sem dar um presente, porque tem que dar uma Bíblia, dar um livro, os livros que vocês leu, passar para eles, o da escola bíblica. Você está parado aí com o celularzinho nesse joguinho, vai ler a escola bíblica, vai aprender. Você vai matar ele? Ele vai aprender, irmão, vai guardar os valores de Deus no coração. O negócio, você fica com dozinha, né? Porque tem muita mãe, muito pai que eu não entendo. Eu sei que eu tenho amor também no meu coração, mas deixa de deixar o emocional conduzir a sua casa. É muito emocional, é qualquer coisinha. Não, meu filho, forma pessoas fortes lá, porque lá na sociedade vai ter o não, vai ter o perseguidor na escola, no trabalho, vai ter. E aí você formou um homem, uma menina frágil demais, que não aguenta o não, já volta para casa querendo pedir a conta, querendo desistir. Então tem que ter o não dentro de casa dos pais. Não, isso, não aquilo, não, isso, não aquilo. E ir trabalhando isso no desenvolvimento desse filho. Amém, irmãos? E Deus vai honrar você. Olha só, fale sobre isso quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então não tem alternativa, é de dia, de noite, deitando, levantando. É nossa responsabilidade, César, falar da palavra. Mas eu não sei muito. Lê o Salmo 23. Mas eu não sei muito. Dá um jeito de aprender alguma coisa para falar da palavra na sua casa, para os seus filhos, e Deus vai seguir abençoando a minha vida, a vida dos irmãos. Eu falo para os irmãos, eu louvo a Deus, que uma das coisas que me dá mais o direito de continuar como pastor é eu ter a minha esposa comigo e os meus filhos do meu lado. A Marisa em primeiro lugar, porque hoje tem um monte de ministério com 3, 4 casamentos. Eu estou no primeiro com a mesma esposa, glória a Deus. Isso valida muito o pastor no dia de hoje, e a família junto comigo. Isso aqui é patrimônio. Isso aqui não tem preço. Eles estão comigo. Eu abro o portão, eles estão chegando, estão saindo, estão comigo. Isso me faz eu ficar feliz e continuar nesse propósito de servir a Deus. Então que a gente possamos ser um Zacarias, um Noé, servir a Deus com todo o nosso coração. E quando precisar de buscar um milagre para encerrar,
Márcio, que a gente possa ser o Jairo da nossa casa, que a gente possa ser o pai do menino epilético da nossa casa. Chegou o problema lá, seja você primeiro a buscar, meu irmão. Jairo não mandou a mulher dele buscar, não. Ele era o príncipe da sinagoga, ele rompeu com a tradição e foi buscar o milagre no meio da multidão, onde Jesus estava, para dentro da sua casa. Ele que saiu a desespero, eu vou, fica em casa aqui que eu que vou. E foi. O pai do menino epilético, o texto não fala da mãe, mas provavelmente tinha a mãe. Mas o texto fala que o pai que levou ele até os discípulos, depois encontrou Jesus. Foi o pai. Presta atenção, estou pregando para os pais. Pai tem que fazer, tem que mexer, tem que buscar a presença de Deus para sua casa, para o teu lar. Deus me dá graça, me ensina, me ajuda. Nem eu quero, mas o Senhor me ajuda a querer. Porque, irmão, a vontade de existir é todo dia. A vontade de não fazer a vontade de Deus é todo dia. Mas é você que tem que pegar. Vamos comigo para a igreja Miguel e João. Pai, vai para a escola, vamos lá. Nós vamos orar e ensinar eles, que é nossa responsabilidade, irmão. Porque depois que sair do seu portão para ir para o casamento, você fala, eu fiz a minha parte, estou em paz com Deus. Se chegar a voltar, se der uma tragédia no caminho aí, não foi porque eu não fui exemplo, não foi porque eu não ensinei. Eu ensinei a buscar a Deus, eu ensinei a temer ao Senhor, e agora as consequências é deles, não adianta, viu, irmão? Sobra alguma coisinha para pai e para mãe, sobra, mas a maior é para quem fracassou, é para quem errou nas escolhas, para quem não prestou atenção. Quem está me ouvindo? Porque até para escolher alguém tem que ser debaixo de oração, meu filho. Oh, Deus, é ou não é? Confirma aí, Jesus, 1, 2, 3 vezes. Não é porque pai e mãe quer, não. Porque é até errado pai e mãe querer, viu? A gente tem que observar a escolha, se está dentro do mesmo princípio, da mesma comunhão de fé, mas responsabilizar a escolha do filho. É você que está escolhendo, viu? Não é eu, não. Porque é você que vai levar ele para sua casa, é você que vai levar ele para sua casa. E eu estou fora desse negócio aí. Eu tenho 3 filhos, e não vou escolher ninguém para nenhum deles. Não vou. Vai chegar o tempo que o pai vai falar assim, esse agrada o coração do pai, essa agrada porque está na mesma fé, a família é uma bênção, Deus seja louvado, mas a escolha é sua. Quem está me ouvindo? A escolha é sua, a família é uma bênção, o pai já dá nota positiva, crente positivo, comunga a mesma fé, mas é você que escolhe, porque depois, no desafio do casamento, as coisas vão acontecendo. Foi você que trouxe para mim, você que empurrou para mim. Não fiz nada disso aí. Eu apenas aceitei a sua escolha. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que essa palavra de ensino aqui que ficou para nós, fique no nosso coração, que essa data aí não me pega muito não estou emocionado que é dos dias do pai, é todo dia ser pai, não é, meu irmão? É todo dia ser pai, dar exemplo e levantar com responsabilidade e sempre pedir a Deus que Ele nos ajude a ser o exemplo aos nossos filhos, amém? Espero que eles não cobrem da gente também um anjo batendo asa, mas um homem íntegro, reto, que tenta e se esforça obedecer a palavra de Deus, que é um desafio muito grande, e que Deus continue abençoando cada pai aqui, e que o Senhor te honre e te abençoe, amém?